mistura do Brasil com o Egito. Tem que deixar-me pra dançar bonito. Quem vem de fora vem chegando agora. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Helena e hoje eu vou trazer pra vocês aqui a review do meu livro favorito, que é O Alquimista, de Paulo Coelho. Esse livro aqui eu já li 4 vezes desde que eu comprei, tá? E esse livro foi publicado em 1988. Esse livro é um best-seller do Paulo Coelho e ele é o livro brasileiro mais traduzido do mundo. E também, assim, acho que ficou uns 5 anos na lista de mais vendidos, ou 10 anos na lista de mais vendidos do New York Times. Então, assim... Então, esse livro, ele vai contar a história do Santiago, né? Essa história se passa na Espanha, em Andalúcia, e é esse lugar em que vive o Santiago. Ele é um pastor de ovelhas. E o Santiago, ele é um jovem, né? E ele tem um sonho recorrente. Que sonho é esse? É um sonho que ele tá, assim, no deserto, e aí uma criança guia ele até um tesouro que está perto das pirâmides. Ele vai ter esse sonho 2 vezes, e esse sonho ele vai ter especificamente, né, no momento que a gente conhece Santiago, na noite anterior dele ir para uma cidade vender a lã de suas ovelhas. Quando ele chega nessa cidade, ele vai se encontrar com uma cigana e vai tentar pedir para que ela o ajude a entender, né, interpretar o sonho dele. Só que a cigana não vai ajudar muito, ela só vai falar, você tem que ir pra pirâmide. E ainda pede um percentual, né, Ela ainda pede um percentual do tesouro dele, porque ela meio que é esperta, né? E ela sabe que se ele encontrar o tesouro de fato, ela vai ganhar um dinheiro. Se não, ela, né, não tem nada a perder. E aí ele sai dali, né, ainda tá considerando se ele vai ou não atrás desse tesouro. Até que ele conhece depois um rei, o rei de Salém. E esse rei vai dar pra ele o Turim, o Min e o Turim. O Min e o Turim, que são 2 pedras de adivinhação. E o rei vai falar também várias coisas, eles vão ter uma conversa ali no início meio estranho. Santiago não queria muito conversar com ele, mas o rei vai acabar convencendo ele, né? E aí eles vão falar sobre a lenda pessoal, que é um tema, assim, recorrente no livro, né? O que seria essa lenda pessoal? A lenda pessoal é como se fosse aquilo que você tem que fazer na sua vida. A lenda pessoal é algo que você sabe que é importante, que você tem que fazer, é como se fosse o seu objetivo na vida, né? E esse livro vai falar muito sobre isso e a gente vai acompanhar Santiago correndo atrás de fazer essa lenda dele, né, acontecer. Ele vende as ovelhas dele para esse senhor, que é o rei de Salém, né, e decide ir para África, no caso, né, que é onde está o Egito. Então ele vai pro Egito e aí a gente vai acompanhar essa jornada dele, né? Muita coisa vai acontecer, ele vai conhecer vários personagens, principalmente ali no início ele vai já enfrentar um problema porque ele vai perder todo o dinheiro que ele tinha conseguido, entendeu? Ele vai ser meio que enganado ali no porto que ele chega, né? E aí ele fica um pouco assim pensativo de continuar, ele acaba até se revoltando em algum momento, querendo desistir de ir para as pirâmides de fato. Então ele trabalha numa loja de cristais e aí ele conhece um personagem também muito interessante. Não é o meu personagem favorito na história, porém é um personagem que a gente tem uma chance muito grande na vida de se tornar um tipo de pessoa como esse homem, né? Que é um cara que ele tinha uma loja de cristais e ele tinha os sonhos dele, mas ele vivia ele tinha uma perspectiva diferente dos sonhos dele. O sonho dele era ir a Meca, né? Fazer a peregrinação lá que eles fazem, da religião dele, que agora eu não lembro qual é. Ele via as pessoas passando em frente à loja, indo nessa peregrinação, pessoas às vezes com menor condição do que ele de fazer isso. E ele ainda tem esse desejo, mas ele vive apenas porque ele não realizou esse sonho. É como se esse sonho fosse motivo para ele continuar vivendo, sabe? E que ele tem medo de que se ele realizar o sonho dele, ele vai perder a vontade de viver, ou não vai ter mais nenhum sentido a vida dele, olha só. E aí nesse momento a gente tem um personagem que é completamente oposto ao nosso protagonista, que é o Santiago, né? O Santiago, ele quer realizar a lenda pessoal dele, então é nesse momento que a gente tem, acho que um momento de decisão. Muito interessante nessa obra é que o Santiago, assim como muitas pessoas, né, como a gente, em alguns momentos da nossa vida, ele questiona o próprio sonho, questiona a própria motivação, né? Tem uma parte do livro que fala que às vezes a gente tem medo de perder tudo que já se conquistou, né? Em troca de um sonho. Então, por vezes, o Santiago vai se encontrar em situações assim, né?
em que ele já conquistou algumas coisas, mas ele tem medo. No início, né, com as ovelhas, porque os pais não queriam que ele fosse pastor, queriam que ele fosse padre, e aí ele resolveu ser pastor, então ele conquistou aquelas 6 ovelhas, né? Então, logo no início, para ele vender as ovelhas, já foi um momento ali de conflito para esse personagem. Então é muito legal a gente acompanhar essa história. Então ele vai trabalhar lá com esse vendedor de cristais, ele vai fazer um dinheiro e até nesse momento ele vai considerar voltar para Espanha. Só que aí, no momento decisivo, ele pensa realmente, não, eu tenho que ir pro Egito. E aí ele vai pegar uma caravana e vai atravessar o deserto, né? Até chegar no Egito tem que atravessar o deserto ali. E nesse momento de travessia do deserto está tendo também uma guerra. Então, assim, tem uma certa tensão nessa parte. Esses personagens vão chegar em um oásis. E nessa caravana ele vai conhecer um personagem, um inglês, né? Que tá procurando um alquimista que mora ali naquela região. Então os dois meio que trocam ali uma conversa, né? Um fala do livro, um observa o deserto, e aí eles tentam, sabe, ter um diálogo ali entre eles, por serem jovens também. E acontece que os dois estão nessa caravana, indo pro deserto, e tá tendo uma guerra, e eles param nesse oásis. E nesse oásis ele vai conhecer a Fátima. Ele vai se apaixonar pela Fátima, enquanto ele tava ajudando esse outro personagem inglês, né, a encontrar o alquimista. Aí vai ter spoiler daqui em diante, porque daqui em diante vai acontecer muitas coisas importantes no livro. Então, já vou avisando, se você não quiser tomar spoiler, é melhor você parar por aqui. Então, se você não quer spoiler, quer ler o livro, quer conhecer essa história fantástica, eu recomendo que você pule lá pro final, onde eu dou as minhas considerações sobre esse livro, por que eu gostei tanto dele, por que eu recomendo essa leitura, tá? Se inscreva, deixe seu like, tá? Ative o sininho aí para receber notificações, me segue lá nas outras redes sociais, deixe um comentário caso você tenha se interessado por esse livro até aqui, tá? Ok? Então, vamos lá continuar a história onde a gente parou. E o problema é o seguinte, ele também vai encontrar com quem? O alquimista. O alquimista é esse personagem muito legal que tem no livro. Porque, assim, além de ser um alquimista, que já é uma coisa, né, que tem um mistério, uma coisa assim, pá. Ele tá sempre usando uma roupa preta que só mostra os olhos. A princípio, quando a gente conhece ele monta, assim, num cavalo e ele tem um gavião no ombro. Então, tipo assim, o cara é muito fantástico, o cara é muito, assim, badass. Então ele é alquimista ali no deserto, né? E muita gente não sabe o que é alquimia. Até no livro tem essa questão que até hoje, e na época que a alquimia surgiu, né? Muita gente não sabia sobre o que era. Se era uma coisa, né? Que se envolvia religião, ciência, se era, né, alguma coisa assim. Aqui no livro, o Paulo Coelho não vai falar sobre alquimia, tá? Ele vai falar brevemente, ele vai citar alguns elementos da alquimia. A pedra filosofal, né? O lixo da vida, aquela tábula de esmeralda que tem as escritas lá dos alquimistas, mas isso não é o foco da obra. O foco da obra eu acredito que seja mais a questão assim, né, de correr atrás dos seus sonhos, de realizar coisas na vida. A alquimia, no caso, tá aqui no livro, como ele pontua, tá relacionada com a evolução do homem, né, o seu espírito, de melhorar, de se tornar ouro, né, de falar, tem uma parte tão linda. Tem uma parte tão linda que o alquimista fala sobre a alquimia, né, e ele fala que muita gente se interessava pela alquimia justamente por isso, para poder transformar cobre, né, metais em ouro. Mas ele fala que é uma questão assim de compreender os estados das coisas, né? Que a gente tem que ser algo em algum momento, e quando a gente deixa de ser isso, a gente passa a ser outra coisa. Também fala sobre a evolução da nossa própria vida, né? E ele fala também outra frase. Ai, gente, eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Tem uma frase que ele fala aqui que eu vou ter que achar. Olha que legal. Aqui é o alquimista, né, falando. Tem uma parte que ele fala que quando uma coisa evolui também tudo que está à sua volta, né? Muito legal, muito bacana. Então aí a história continua, ele vai conhecer o alquimista e ele vai falar pro alquimista que ele tá correndo atrás aí do tesouro dele lá, que tá no Egito, nas pirâmides. E o alquimista vai já perceber, né, que esse menino tá no caminho certo. O alquimista também, tipo assim, é muito legal, porque eles têm a questão dos sinais, né? Tem os sinais no livro, que são essas coisas que mostram que você está no caminho certo, ou que aquilo, sabe? Ou que algo de bom vai acontecer, aquela pessoa ali surgiu, né, por um motivo, que tudo foi escrito pela mesma mão. Então, o livro é cheio dessas coisas, assim, parecem, né, universais.
coisas universais que todo mundo já viveu, que todo mundo já refletiu a respeito. Então o Paulo Coelho vai trazer muitas coisas que parecem assim, clichê, parece clichê. Talvez eu acho que é por isso que algumas pessoas não gostam muito de Paulo Coelho, porque não soa nobre ou rebuscado, né? É muito acessível a leitura. O livro tem essas frases, esses chavões assim que você fica, né? Mas é gostoso, a leitura é muito boa. Então ele vai conhecer o alquimista ali e os dois vão atravessar o deserto juntos. Vai ter uns problemas aí, vai ter um momento que ele vai... como tá tendo guerra, né, naquela região ali do deserto, vai ter um momento que eles vão se encontrar com um exército. Vai ter um momento que eles vão se encontrar com o exército, vão ser, né, feitos prisioneiros ali, e aí o rapaz, o Santiago, vai ter que fazer um negócio ali, um reboliço com vento, com sol, com o universo. É uma cena muito bonita, que você fica assim... Eu acho que é o único momento, assim, mais mágico do livro, né? O livro é todo, assim, bem sabe, bem amarrado, mas esse momento é como se fosse o ápice, né? Depois que tudo acontece, né, eles continuam lá e chega um momento que ele se separa do alquimista e é até bem interessante porque eles param no mosteiro. O alquimista de fato vai lá e faz um negócio virar ouro. Ele pega uma lasca da pedra filosofal e faz aquilo virar ouro. Eu fico assim, gente, muito legal. E aí ele faz o virar ouro lá e divide o ouro, né, com o pessoal lá do mosteiro. Deixa um pedaço do ouro para o Santiago caso ele precise na volta. E aí o Santiago fica assim, beleza, muito obrigada, né? Crente que não ia precisar mais. Então, assim, depois ali eles se separam e o Santiago segue em frente, chega lá, e o coração dele, né? Porque tem esse momento também que ele conversa com o próprio coração, meio que se conhecendo, né? E ele fala assim, aonde você chorar, ali está o seu tesouro. E aí, quando o Santiago vê as pirâmides, ele fica assim, emocionado. Ele fica emocionado, né? E aí ele chora. E aí, onde as lágrimas ele cai, ele começa a cavar. Cavar. Só que aparecem ali uns bandidos, um pessoal meio esquisito, vê que ele tá cavando e acham que ele tá, né, escondendo alguma coisa, que ele tem algo de valor. E ele não tinha, o tesouro não tava ali de fato, mas ele tinha um pedacinho de ouro que ele pegou com o alquimista. Então os caras assim, meteram um pau nele, entendeu? Achando que ele tinha ouro, que ele tinha alguma coisa. Pegaram esse ouro que ele tinha lá e jogaram ele ali. Só que um desses assaltantes, né, perguntou pra ele, o que você tá fazendo? Por que você tá cavando aqui se você não tem ouro, você não tem nada? Aí o Santiago falou, eu tive um sonho, dizendo que aqui tinha ouro nas pirâmides e eu vim procurar esse tesouro. E aí o homem vira pra ele e fala assim, eu também tinha um sonho. Eu vou até ler essa parte, porque essa parte é muito boa. Aí esse cara falou assim, tá, vamos embora. Aí olha o que ele fala pra ele, você não vai morrer. Vai viver e aprender que o homem não pode ser tão estúpido. Aí neste lugar onde você está, eu também tive um sonho repetido há quase 2 anos. Sonhei que devia ir até os campos da Espanha, buscar uma igreja em ruínas onde os pastores costumavam dormir com suas ovelhas e na qual havia um sicômoro crescendo dentro da sacristia. Um sicômoro é uma árvore, tá? Um tipo de árvore. Se eu cavasse na raiz desse sicômoro, haveria de encontrar um tesouro escondido. Mas não sou estúpido de cruzar um deserto só porque tive um sonho repetido. O que acontece é que esse lugar que ele acabou de descrever é o lugar onde o nosso personagem começa a história. Entendeu? Então assim, gente, sensacional tudo que eu tenho pra dizer. Esse livro eu comprei em 2016. Eu li ele 4 vezes já, então assim, né, a gente tá em 2020, eu li ele uma vez por ano. E assim, é um tipo de leitura que pra mim cresce. É um livro que eu leio, cada vez que eu leio, aparecem mais coisas que eu acho interessantes. Tem uma certa subjetividade. O tema é muito abrangente também. Muitas pessoas, né, estão aí vivendo a vida e correndo atrás de coisas. Então assim, é um livro que é muito fácil de você se identificar. Tem gente que vai criticar, porque eu já vi muita gente criticando Paulo Coelho, né? E eu não tenho nada pra falar. Esse livro aqui é muito bom, eu não conheço muito sobre o Paulo Coelho, tá? Então, assim, não sei o que dizer a respeito do autor, mas da obra, impressionante. Eu, quando li esse livro, eu fiquei assim, como assim? Eu não li isso antes. E é um livro muito fácil de ler. Eu quero falar sobre a escrita do Paulo, porque ela é muito boa. É na medida. É tipo assim... Tem várias cenas aqui que ele poderia enrolar, vai direto ao ponto. Ele é cirúrgico nas descrições, nos diálogos. O livro é acessível, extremamente acessível. Qualquer pessoa vai ler, vai entender e vai se identificar. Quanto mais você lê, mais você tem coisa pra tirar dali, mais você aproveita aquela leitura. Eu gosto de livro desse jeito. Se você souber de um livro
que você leu e que ficou contigo pela sua vida, assim, por anos, ou até hoje você ainda pensa nesse livro, por favor, me indique. Essa leitura é muito... Eu gosto de leituras assim, entendeu? Que realmente acrescentam. É uma história, A gente fala que, autoajuda e livros, né, mas... Tá, tem livros, assim, que realmente, né, dão aquela ajudada na vida, mas, assim, às vezes uma história... Uma novela, né, também é uma coisa da qual você pode aprender muita coisa. As histórias, elas contam muitas coisas, né? Jesus falava por meio de parábolas. Então, assim, não subestime um livro, né, que tem uma história apenas. Às vezes você vai aprender muita coisa com a vida de alguém, com algo que alguém já viveu. Tem coisas aqui que a gente pode realmente, de fato, né, observar e pensar a respeito. Eu gosto muito disso, leitura que me faz pensar. Assim, toda vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova que eu gostei. Impressionante. É aquilo, eu falei bem no início sobre essa aqui. É natural ter medo de trocar por um sonho tudo aquilo que já se conseguiu. Tem medo de realizar seus maiores sonhos porque acham que não merecem ou não vão consegui-los. Essa é uma conversa que ele tá tendo com o alquimista, tá? Aí ele fala assim: meu coração tem medo de sofrer, diz o rapaz ao alquimista. Diga a ele que o medo de sofrer é pior do que o próprio sofrimento. E que nenhum coração jamais sofreu quando foi em busca de seus sonhos, porque cada momento de busca é um momento de encontro com Deus e com a eternidade. Vocês têm que ler esse livro, é muito bom. Eu particularmente gosto muito. Eu só li esse aqui por enquanto, tá? Esse ano eu comprei outro livro. Do Paulo Coelho, que foi Briga. Em breve teremos uma review desse livro. Então, gente, é isso, tá? Esse livro eu vou deixar aqui embaixo o link da Amazon para vocês adquirirem, caso vocês tenham interesse. Tá? Essa capa é muito bonita. Aqui atrás tem uma frase, gente, que é: quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize seu desejo. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem, tá? Se você gostou, deixa um like aí, me ajude, tá? Também, se você comprar o livro pelo link da Amazon, você também vai me ajudar muito, tá, gente? A continuar fazendo isso aqui, é bem legal, eu gosto, mas, né? Não, mas é sério, gente. Se você compra pelo link da Amazon, você tá me ajudando. Então, por favor, se você fizer isso, beijo, muito obrigada, tá? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário se você leu esse livro, gostou? O que você acha do Paulo Coelho? Eu não tenho uma opinião formada, mas eu sei que esse livro é muito bom. E se você tiver o Alquimista, tira ele da estante. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Tchau!